Renan, segundo bloco aqui do programa, Meu Dia TCM, você deu uma entrada aí no início no primeiro bloco sobre segurança pública, né? Questões até medidas um tanto quanto que podem ser consideradas radicais para uma parte da sociedade. No entanto, a gente já percebe também que existe um certo clamor, uma necessidade, um pedido de medidas mais enérgicas também no campo da segurança pública. Muito embora, né, algumas dessas ideias, por exemplo, podem ir de encontro a questões relacionadas a direitos humanos. E eu gostaria de deixar você à vontade para você expor qual é o seu pensamento aqui no Nordeste também, né? A população já se ressente, já padece dessas necessidades. E a violência tem crescido exponencialmente. Rio Grande do Norte, Ceará, Pernambuco, questão da expansão das facções que antes se concentravam no Centro-Sul também já estão se expandindo com seus tentáculos, não só nas capitais, nas regiões periféricas, mas também nas cidades pequenas do interior, o que é realmente uma coisa realmente absurda. Então, o que é que o Missão está trazendo, ou vai trazer, ou vai apresentar para a população brasileira do ponto de vista da segurança pública? Muito simples, nós vamos eliminar da existência, eliminar da terra, não só as facções, mas suas lideranças. E a gente vai fazer isso alterando muito as nossas leis. As nossas leis aqui são muito lenientes com bandido. A gente pode ficar fazendo grandes discussões por que elas são lenientes com bandido. Por que o Brasil fez essa escolha? Sim, por quê? É uma decisão que foi feita, assim, nós temos um código penal muito velho, adequado para um Brasil lá dos anos 40, em que não era tão violento, que não existia facção, que os crimes eram de menor, vamos dizer, poder ofensivo. E depois, com o fim da ditadura militar, veio a Constituição de 88, houve muito medo em ter leis muito duras para não lembrar dos crimes que foram cometidos contra ativistas políticos e blá, 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 blá. A real, a gente ficou leniente com o crime e o crime cresceu. E os bandidos se sentiram muito seguros em roubar e matar. Então os bandidos hoje sabem que, por exemplo, eles podem fazer assaltos à mão armada, que eles, se forem presos, sairão rápido. E a gente tem inúmeros casos de juízes que dão despachos com decisões que liberam um bandido 1, 2, 3, 4 vezes após assaltos à mão armada. Nos Estados Unidos isso não existe. Se assaltou alguém com mão armada, as penas são altíssimas. Então aqui é muito fácil ser bandido. A chance de ser pego é baixa. Se você é pego, nada acontece. E depois você vai pra cadeia, pega uma progressão penal, vem uma saidinha no fim do ano e você sai. Nessa lógica, por ser fácil, qualquer vagabundo se sente corajoso. O que nós vamos fazer? Ao alterar as leis, ou seja, as penas vão aumentar muito, e não vai ter mais nenhuma saidinha. Não vou ficar lendo o livro e vou diminuir pena. Não vai ter. Não vai ter agora a progressão. Não vai ter. A gente vai eliminar todas essas coisas. E para quem é reincidente, ou seja, o cara que roubou uma vez, depois vai roubar de novo, ou matou uma vez e vai roubar, penas assim, 50, 60 anos, eu já acho que isso vai diminuir em 70, 80% o crime. Porque isso que prova as experiências internacionais. O medo de ser pego é muito grande. E a nossa polícia tem vontade de matar. O problema é que a polícia é presa, ora por governadores frágeis, isso acontece muito, por exemplo, no Ceará ou na Bahia, os governadores são muito frágeis, ou a polícia, ela se sente impotente, porque ela pega um bandido, leva pra cadeia, ou leva pra delegacia e o cara é solto logo em seguida. Vira um enxuga-gelo, né? Um enxuga-gelo. O que a gente vai fazer? Alterou as leis penais, aumentando as penas, alterou as leis de execução penal, nós vamos instituir uma coisa chamada direito penal do inimigo, que é assim, se você pertence a uma facção, você não tem direito, ou você tem pouquíssimos direitos. O cara que tá numa facção, se ele foi pego pra polícia, tá com uma arma, a polícia foi averiguar, o cara olhou torto, vai pra vala. O cara foi preso, foi levado em cana, não precisa de... Não, eu vou chamar... Não, você vai em cana. A gente vai ver depois o que vai ser feito com você. A lei, ela é diferente pra quem não aceita a lei brasileira. Então, isso é diferente. Se você é uma pessoa que participou de uma briga de trânsito, eventualmente bateu em alguém, aconteceu. Você tem que ser preso, ou você tem que pagar uma pena por aquela briga, ok? Uma banalidade. Mas é uma banalidade. Você está sujeito ao direito brasileiro. Um faccionado não, porque ele não aceita a lei brasileira. Ele tem a própria lei. Na favela dominada por um faccionado, a lei é ele que impõe. Num bairro, numa cidade que o faccionado domina, a lei é deles. Então, se eles não aceitam a nossa lei, nós vamos tratar eles igual um invasor estrangeiro. E isso é o direito penal do inimigo. E isso precisa ser feito desesperadamente. Num país chamado El Salvador, um homem chamado Nayib Bukele fez isso. Ele acabou com o crime. Ele fez presídios gigantescos de segurança máxima, mandou os caras pra lá e adivinha, a segurança, no lugar que era mais inseguro que o Brasil, floresceu. Hoje as pessoas andam livres, ninguém é assaltado, ninguém rouba seu celular num país como El Salvador. A engrenagem do Brasil, Renan, é bem mais complexa do que El Salvador. Claro. Se você for analisar, El Salvador deve ter a dimensão demográfica aí geográfica, aliás, territorial de Pernambuco, Sergipe, talvez, não sei, um estado desses aí do Nordeste. Você sabe que vai ter que, enquanto o presidente, não se faz isso só. Haverá de negociar, tratar no Congresso Nacional, principalmente. Sim.
né? Sim, e a primeira coisa que a gente vai fazer E lá é diverso. diverso, e lá os incentivos que eles querem são sempre esse aqui, querem emenda para mandar para base, para comprar a volta das pessoas. O que nós vamos fazer é, se eu acelerar agora nas pesquisas, será porque eu falei do tema do crime organizado. Quando eu ganhar as eleições, serei ganhador porque falei sobre esse combate ao crime organizado. Portanto, todo mundo no Congresso sabe que no dia 1 eu quero colocar um estado de defesa. Eu tô avisando, vou botar o Brasil em estado de defesa. E ao colocar em estado de defesa, eu vou circunscrever as regiões que estarão sob estado de defesa, vão ter toque de recolher nessas regiões, ou seja, as periferias de grandes cidades tomadas pelo crime, e lá, não só as Forças Armadas, mas as polícias locais vão atuar em coordenação comigo no comando da Presidência da República, e nós vamos eliminar o crime organizado. Então os caras vão ter que fazer todo mundo filinha e se render. Não fez fila e não se rendeu, nós vamos pegar você igual um rato. Quis enfrentar, nós vamos matar você. Simples e direto. Aí nós implementamos a nossa legislação nova, com o novo Código Penal e alterações profundas no Código de Processo Penal. Convencendo os deputados. Eles já estão meio que convencidos, porque eles não são besta. Saiu agora uma série de pesquisas que mostrou que os brasileiros estão preocupados com segurança pública. Aí agora eles estão votando. Na Câmara dos Deputados estão votando direto um monte de projeto. É a principal pauta, né? Uma das principais hoje, talvez seja a principal do debate nacional, da agenda pública nacional, seja segurança pública. Principalmente quando você sai aqui para Sudeste, né, que já é permeado de insegurança, Norte e Nordeste, ou nos seus estados do Centro-Oeste, Alagoas do Sul do país, a Goiás, por exemplo, me parece que houve uma queda nos índices lá. Mas é uma discussão que está muito presente na sociedade brasileira hoje, quando se fala em discurso, em proposta nacional. Um outro tema também, pré-candidato Renan Santos, diz respeito ao ensino público nas universidades, né? Há muitos questionamentos de que as universidades públicas, hoje alguns setores da sociedade acusam de que as universidades públicas do país, principalmente as federais, se converteram em centros de formação de militância da esquerda. Gostaria do seu posicionamento sobre o que pensa o pré-candidato Renan sobre o ensino público nas universidades e qual é a proposta. As universidades brasileiras estão saindo caras para o Brasil e não estão entregando o resultado que nós precisamos. Vira e mexe aparece um ministro da Educação e fala, não, o Brasil produz muita pesquisa. Que em tese você tem que formar profissionais competentes, pessoas críticas, isso é bem abrangente, pode significar qualquer coisa, e pesquisa. As pesquisas em tese ajudam a gente a ter remédios novos, ajudam a gente a, fazer produtos novos, fazer com que a indústria brasileira seja mais capaz. Mas nada disso acontece. O Brasil produz muita pesquisa, mas nenhuma dessas pesquisas são referendadas internacionalmente, ou pouquíssimas são usadas em estudos de grandes universidades. Então, se elas não saem em grandes revistas científicas, nem são usadas nas pesquisas de outros pesquisadores lá fora, significa que são pesquisas à toa que acontecem aqui. E, infelizmente, essa é a realidade. Outra coisa que não tem as universidades nossas, elas têm raiva do setor privado. Então, aquilo que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, em que estudantes que estão em Stanford, que estão no Vale do Silício, já vão trabalhar logo na OpenAI, vão trabalhar nas empresas de inteligência artificial, ou como aconteceu com a revolução do surgimento dos computadores com a Apple nos anos 70 para 80, isso não acontece no Brasil porque os estudantes estão preocupados em se sentir comunistas e acham que uma empresa se instalar ou ficar próxima da universidade é um problema. Quando você consegue fazer essa parceria entre universidade e setor privado, funciona. Vou dar 3 exemplos. Embrapa, funcionou demais. Então pega todo mundo que alunos da ESAL, que alunos de universidades ligadas ao campo, junta com uma empresa pública ligada à área de pesquisa à agrária e o setor privado. Deu bom, temos o melhor agro do mundo. Embraer, alunos do ITA, trabalhavam no CTA, se juntaram junto com um empreendedor. Primeiro você teve o Estado colocando, depois você teve pessoas com perfil empreendedor que trabalharam desde a fundação do ITA até a turma que fundou a Embraer. Isso se torna, através de uma iniciativa estatal, essa empresa. Depois ela é privatizada, hoje é uma das maiores exportadoras de avião do mundo. Outro exemplo que a gente pode colocar aqui, o Porto Digital que tem em Recife. Você tem uma união que envolve universidade, setor público e setor privado. E aí se juntou, você tem várias startups que surgiram em Recife. Então, dá para fazer. A questão é que nós temos que ter um enfrentamento muito grande a essa ideologização. Nós temos que criar os elos entre universidade pública e setor privado. E nós temos que ter pesquisa que funcione. E pesquisa que seja útil. Então vamos pesquisar medicamento, vamos pesquisar coisas que usem a nossa flora, a nossa fauna. Vamos pesquisar tratamentos. Vamos pesquisar hard science, como em geral. A Unicamp faz muito isso em São Paulo. Vamos fazer isso. Vamos juntar com o setor privado também, vamos produzir tecnologia, vamos ter indústria. É isso, eu defendo. O que não dá para ter é a universidade pública, é um lugar para fazer justiça social. Justiça social você tem que fazer no universo do emprego, no universo da renda. Você tem que fazer as pessoas ganharem dinheiro, elas vão ganhar dinheiro de várias formas.
Agora, achar que a universidade serve para isso, ou que serve para trazer um pensamento crítico de esquerda, isso é papagaiada. A gente está pagando muito caro para não ter nada em troca. Então, inclusive uma das coisas que a gente defende, menos dinheiro para a universidade pública e mais dinheiro para o ensino público. As crianças saem mal formadas. Então a gente investe hoje... Base. É lógico, a gente investe mais no topo do que na base. Qual o sentido eu gastar mais dinheiro formando universitários nas grandes universidades públicas brasileiras e menos formando o aluno? O aluno sai semi-alfabetizado da escola. O aluno, se pegar qualquer aluno, se fazer um provão com os alunos do ensino médio de qualquer escola pública do Brasil, manda o pessoal escrever esse texto. Vai ser cheio de erros, mal concatenado, mal estruturado, porque as crianças não sabem ler e escrever direito. Operações básicas de matemática sequer são feitas, notas muito baixas, a gente passa vergonha nos testes internacionais. Então, a gente gasta pouco quem tá na base, criança não tem merenda na escola, e aí fica discutindo, não, porque nós queremos agora discutir uma filosofia crítica à esquerda, não sei o quê. Ô, calma aí, brother, se quer curtir seu curso de filosofia, paga. É importante pra você, paga. Né? Vamos focar na molecada agora, sem ser em detrimento da boa pesquisa que tem que ser utilizada para tornar o Brasil rico. Renan, qual é a sua formação? Eu estudei Direito na Faculdade de Direito da USP, larguei ela e fui ser empreendedor. E aí eu fui trabalhei, empreendi por 10 anos. Fui estagiário também, estagiário de direito, né? Mas empreendi por 10 anos, especialmente no ramo metalúrgico. Depois fundei o Movimento Brasil Livre. E ali dentro eu fundei a revista. Então a gente tem a segunda maior revista de política e cultura do Brasil. Aplicativos no plural. Hoje a gente tem uma rede social própria que a gente desenvolveu com um time legal, uma molecada brilhante, nessa mesma lógica, pegar os melhores universitários, junto com o setor privado, e aí a gente espalha hoje as ideias do movimento e do partido usando esse grupo de tecnologia. Perfeito. Bolsa Família, tem espaço para o programa Agenda Pública Política do Missão? O Bolsa Família, ele tem que ser um remédio com um período de duração específico. Hoje o Bolsa Família, ele fica sendo celebrado. Tem o meu Bolsa Família, como é bom. Não, uma pessoa que está recebendo o Bolsa Família, ela tem que estar chateada de que, infelizmente, ela está numa situação de dependência do Estado. E o Estado fica celebrando isso como uma conquista civilizacional. Não é. Um país em que boa parte das pessoas dependem de auxílios dos mais diversos para sobreviver, é um país que está doente. E nós estamos doentes como país. Isso reflete, eu vejo, quando eu ando, por exemplo, nas cidades do interior do Nordeste, a baixíssima atividade econômica. Eu passei em cidades que mal têm atividade econômica, as pessoas dependem de dinheiro oriundo do governo, o município depende de dinheiro oriundo do governo, e aí você cria uma cultura de acomodação. Para aquelas pessoas que vivem lá, aquilo é muito triste. Então eu não vou ficar aqui celebrando o Bolsa Família igual ficam. Não, eu vou ampliar. Cara, eu quero ver meios de tornar as pessoas economicamente ativas. E mais, o Bolsa Família tem que ser condicionado, a gente tem que fazer uma transição nele. As pessoas que estiverem trabalhando ou procurando emprego, elas ganham o Bolsa Família. Agora, se a pessoa não estiver nem procurando, tirando os casos que a pessoa é muito velha, que a pessoa está numa situação de vulnerabilidade, que a gente entende, ela não tem que receber. Sim. A gente tem que auxiliar a família. E a família, acima de tudo, se ajuda. Reforma no Bolsa Família é necessária no eventual governo. No Renan Santos. Renan Santos. E posso agregar um negócio? Pois não. Na vida você tem que escolher um lado. Hoje eu escolho o lado das pessoas que estão pagando a conta. Então o cara que está aqui em Mossoró, nesse calor, trabalhando de entregador, vendendo na loja, atuando, esse cara está pagando a conta. Eu tenho que tornar a vida um pouco mais fácil, eu tenho que fazer esse cara ganhar mais dinheiro. E eu tenho que fazer a pessoa que eventualmente está no Bolsa Família, tirando a pessoa que está numa situação de vulnerabilidade que não tem condição, cara, vem entrar pra turma que paga a conta. E eu quero que você ganhe dinheiro, eu quero que você seja feliz. Eu quero que você se sinta capaz. Agora, eu não quero viver num país em que todo mundo fica fazendo troça de quem trabalha, que é o que começou a acontecer. Tem vídeos de pessoas no Maranhão, viva meu Bolsa Família, jamais vou trabalhar. Uns vídeos horrorosos, humilhando um trabalhador. Eu não quero o trabalhador humilhado, eu não quero o jovem que está procurando emprego se sentindo humilhado por isso. Isso é uma vergonha. Perfeito. Nesse momento tem muita gente que é empreendedor também, Renan, que está acompanhando aqui a sua entrevista, e tem uma coisa que abusa muito, enche muito o saco do empresariado de um modo geral, seja ele médio, grande ou pequeno, que é pagar imposto. Impostos no Brasil. Não que seja contrário, mas há uma constatação de que os impostos a carga tributária é abusiva. Essa reforma tributária está posta, e o que é que o candidato Renan Santos pensa a respeito desse tema? Impostos os impostos são, assim, eu vou tentar concatenar aqui para vocês. O brasileiro paga muito imposto, ele mal percebe já que paga tanto imposto. Os impostos vêm aumentando porque o modelo, inclusive colocado pelo ministro Haddad, que é o modelo do arcabouço fiscal, é um modelo baseado em arrecadação, então ele espera arrecadar mais, e aí ele gasta mais conforme ele arrecada mais, e isso é uma loucura, e as pessoas começam a se sentir escravos
né? Porque a partir do momento que você paga muito mais imposto do que você merece pagar imposto, e essa é real, porque nós recebemos muito pouco em troca do que a gente paga. Por exemplo, um carro financiado você paga ele 2 vezes, um carro popular, Exato. por assim dizer, né? E um carro popular novo hoje, se você for tirar da loja, não é nem tão popular assim para os padrões de poder de compra do brasileiro, um carro de 70, 80 mil reais. Exato. Vou colocar por baixo. Você está comprando imposto. No final você vai comprar um carro de 160 mil. Exato. E aí você está levando imposto para casa. Você acha que levou um carro, aquele cheirinho de carro novo, você levou um monte de imposto para casa. Isso é uma loucura. Isso é uma insanidade. Só que você só Além disso, ele tem que pagar um imposto permanente por usar o carro, Exato. que é o IPVA. É. E o IPVA no Brasil, você sabe que é uma loucura, né? Você vai nos Estados Unidos, em várias nações, o IPVA, o imposto que você paga pela circulação do automóvel, varia de acordo com o peso do automóvel, porque é sobre o dano que o automóvel vai gerar no pavimento que você passa. Aqui no Brasil é sobre o preço do carro. Ou seja, você quer fazer justiça social com o IPVA. É maluquice. É sempre essa coisa da justiça social ferrando todo mundo. Aí a pessoa acha que tá recebendo uma justiça social e tá paugando num golzinho um imposto gigantesco, né? Voltando no como reduzir imposto. Você só reduz imposto cortando gasto. O Brasil ele não tá conseguindo fechar as contas. Enxugar a máquina. Vai ter que enxugar a máquina, vai ter que cortar muita coisa. Muita coisa. Você vai cortar os privilégios da elite pública brasileira também, da elite política, elite judiciária? Sim. Renan Santos vai ter peito pra topar essa parada? É a única coisa que um presidente sério pode fazer, além de matar bandido, é isso. Qualquer homem sério que fala assim, eu quero tocar o Brasil, ele vai precisar matar bandido como se não houvesse amanhã, e ele vai precisar cortar privilégio no judiciário como se não houvesse amanhã. Então eu vou pegar o topo do judiciário que quer ganhar 100, 250, 300 mil reais por mês, isso vai ser cortado. Com base nisso, a gente consegue dar aumento para todas as polícias no Brasil. A gente consegue passar uma lei aumentando o piso das polícias no Brasil, que hoje são quem está na ponta enfrentando o crime organizado. O judiciário está ganhando demais, mas não só o judiciário. Você vai ter que cortar um monte de município que tem no Brasil. Eu estou avisando todo mundo que está me assistindo aqui. O Brasil tem mais de 5 mil municípios. O Brasil tem que ter no máximo 3 mil, estourando. E 3 mil ainda é muito. Com isso a gente vai eliminar milhares de prefeitos, milhares de vereadores, milhares de assessores que não fazem nada. A gente tem que tirar esses caras da folha, tirar esses caras da máquina pública, e aí a gente faz uma reforma administrativa para tornar os municípios brasileiros funcionais. Isso vai assim, você não tem ideia, isso vai economizar muito dinheiro. Muito, muito, muito dinheiro. E esse dinheiro economizado, em parte, vira corte de imposto. E o melhor, corte de imposto, quando bem feito, mantém a conta pública funcionando e ainda aumenta a arrecadação porque as pessoas vão consumir mais, porque os preços vão ficar mais baratos. Então você que está me assistindo vai conseguir comprar mais carro, vai comprar um telefone novo, um computador novo, roupa nova. Isso movimenta a economia. Com a economia girando, todo mundo ganha mais dinheiro, aumenta também a arrecadação, o governo paga as contas dele. Então é óbvio que a gente precisa fazer isso. Isso é uma coisa que a gente precisa fazer desesperadamente. Gostou do vídeo? Para mais vídeos como esse, se inscreva no canal Inevitável Cortes. Deixe o like, comente abaixo o que achou, vire membro do canal por apenas R$ 3,99 e tenha acesso a benefícios exclusivos. Te vejo no próximo vídeo.